Olá, eu sou o Zé do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre se vale a pena ir embora do Brasil depois que essa coisa do coronavírus se normalizar. E se vale a pena, qual dentre tantos países é melhor. Como eu já morei em vários e tenho amigos por todas as partes do mundo, eu acho que tenho aí algumas dicas para passar a quem realmente está pensando em tentar a vida fora do país. É só o tempo de passar a vinheta de abertura, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Quem acompanha o blog ou o canal aqui no YouTube sabe que eu moro em Portugal e Portugal era um dos países mais fáceis para imigrar, para o brasileiro imigrar, porque tem vários convênios, é o mesmo idioma, enfim, por uma série de razões. Mas o coronavírus, no meu modo de ver, mudou um pouco isso, mudou bastante na verdade. Bom, a gente sabe que depois que essa doença normalizar, o mundo em todo vai estar em crise, né? Mas tem uma coisa que aconteceu antes mesmo, logo no início, que faz com que a maioria dos países da Europa não seja mais a melhor opção para um brasileiro que queira ir embora do Brasil. Por quê? Simplesmente porque o euro passou de R$ 6. O euro comercial está custando, acho que a última vez que eu vi, estava 6,28. O euro turismo, então, deve estar aí por volta de 6,80. A pessoa que quer imigrar pode pensar assim, bom, mas eu vou para algum desses países da Europa, para Portugal, para Espanha, e lá eu vou ganhar em euro. Mas até você ganhar em euro, você vai ter que ter uma boa reserva para alugar um apartamento, um quarto, seja lá o que for, para poder esperar o tempo de você encontrar um emprego, a menos que você já venha com o emprego já garantido. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal anteriormente que eu falei que Portugal era um bom país para quem tem uma aposentadoria no Brasil e quer viver dos seus ganhos, porque é um país muito mais seguro, a qualidade de vida é melhor, no sentido de que as coisas públicas funcionam muito melhores do que lá no Brasil. Mas o que acontece é que agora que o euro passou de R$ 6, vai ficar muito caro viver aqui em Portugal só ganhando o dinheiro da aposentadoria. Então, assim, eu acho que nesse momento nem Portugal, nem Espanha, França, Itália, nenhum desses países aí da zona do euro vale a pena ir morar, porque realmente agora o real não está valendo mais nada. Então você vai ter muitos gastos para poder se legalizar, com visto, com coisas, e o valor vai subir imensamente. Se você quer, porque quer ir embora do Brasil para ter uma vida mais calma, mas num país, digamos assim, mais seguro, um que eu acho que eu posso indicar, que eu morei e gostei muito mais do que eu imaginei, é a Bulgária. Porque a moeda da Bulgária não é o euro, é uma moeda que vale bem menos do que o euro, então não é tão assim diferente do real. E além do mais, as coisas na Bulgária são muito baratas. Eu morei na capital e mesmo na capital as coisas eram muito acessíveis. Se você for para outra cidade, então, como Plovdiv ou Veliko Tarnovo, são cidades muito bonitas e as coisas são baratas. Claro, a questão ruim lá da Bulgária é que lá o idioma é completamente diferente. Até o alfabeto deles não é igual ao nosso, né? O alfabeto deles é o cirílico. Algumas pessoas falam inglês, não todos, e algumas pessoas falam espanhol. Então, se você souber de espanhol, saber algo de espanhol ou de inglês, pelo menos você não vai ficar lá tão isolado. Se eu estou assim aposentado e queresse um país para viver tranquilamente, nesse momento agora eu iria para a Bulgária, principalmente porque a Bulgária não foi muito afetada pelo coronavírus. Tanto não foi que agora em junho ela já vai abrir a fronteira. Ela vai abrir a fronteira com a Grécia e com a Sérvia. É uma forma deles tentar aquecer a economia nesse período em que está mais ou menos tudo quebrado. Agora, já para quem quer trabalhar, aí eu digo que Portugal realmente não é o momento. Por conta disso, porque você vai ter que ter uma boa economia, uma boa reserva para poder alugar. Quando você vai alugar, você tem que pagar às vezes mais do que um aluguel, tem que pagar às vezes até 3, tem gente que pede até mais. Claro que agora você vai ter todo um custo com avião, comprar algum móvel que precisa, tirar um título de residência, ir ao CEF, enfim. E se for com família, então, olha, é assim, só se você realmente for rico, ou então se você já vir com um trabalho garantido, e se você quiser vir para arriscar, arrisque,
mas só se a sua profissão for uma profissão que Portugal necessita. Por exemplo, enfermeiro. Sempre tem posto para enfermeiro. Uma vizinha minha brasileira, por exemplo, chegou num dia, em uma semana, ela já estava empregada. E isso antes do coronavírus. Então, enfermagem é uma área boa. Acho que acho que medicina também não tenho 100% de certeza, mas parece que sim. É uma questão de você entrar e procurar saber quais são as profissões em Portugal que tem uma carência. Se você fazer parte desse grupo, então aí sim pode valer a pena. Por exemplo, outra profissão que me ocorreu aqui agora é TI, né? Porque informática é uma coisa que é necessária em todo lugar do mundo. Agora, se você está pensando em vir para trabalhar aqui de qualquer coisa, aí realmente vai ficar muito complicado, porque essa qualquer coisa, depois do coronavírus, não vai ter muitos postos de qualquer coisa. Né? Muitos restaurantes não vão reabrir, já faliram, muitos comércios, vai ser um período difícil. Claro que no Brasil vai estar pior, mas, bom, pelo menos no Brasil você ganha em real e gasta em real. Agora, se você vir com o real para Portugal e tiver que gastar em euro aqui até encontrar um bom emprego, eu realmente desaconselho. Para quem quer trabalhar, talvez um bom país seja a Colômbia. Eu acho que a Colômbia é uma boa opção, porque lá, para você fazer o título de residência, você não gasta tanto. Eu acho que o seu gasto vai ser ali por volta de R$ 800 a R$ 1.000. Aqui na Europa já seria um gasto maior, por quê? Porque as taxas são pagas em euro, né? E o peso colombiano, por sua vez, é mais parecido com o real. Mas atenção, o peso colombiano vale mais do que o real, por incrível que pareça, porque o real está muito desvalorizado. Quando eu morava lá, o peso colombiano já valia um pouco mais do que o real. Acredito que agora esteja valendo um pouco mais ainda, porque o real foi a moeda que mais desvalorizou aí na América do Sul, pelo que eu andei lendo. Uma coisa que também faz com que talvez seja uma boa ideia ir para a Colômbia, porque lá na Colômbia o povo adora estrangeiro, e eles adoram brasileiro. Então, já é uma vantagem no currículo estar lá que você é brasileiro, que você é estrangeiro. Não sei, eles gostam muito de estrangeiros. Já fiz um vídeo aqui comentando o porquê que eu acho isso. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Agora também precisa ver qual é a sua profissão, né? Por exemplo, se você trabalha na área de cosmética, eu diria, tem jogo, vale a pena, porque a Colômbia, eu nunca vi um povo tão vaidoso na minha vida. Lá a primeira coisa que abre, o primeiro comércio que abre são os salões de beleza. Eu ia muito cedo para o trabalho, as padarias estavam fechadas ainda, mas os salões já estavam abertos. Se você trabalha talvez como professor de inglês e você tem algum exame desses importantes, isso pode fazer com que você consiga entrar lá numa boa escola. E uma outra questão é que a Colômbia não foi tão afetada com o coronavírus. Os números de lá são bons, né? Bons entre aspas, se comparados ao Brasil. Na verdade, a Colômbia ela é um dos países melhor posicionado aí na luta contra o coronavírus. Eles fizeram lá um isolamento em Bogotá. Tem uma amiga minha que ainda mora lá, a gente conversa sempre. A prefeita tomou uma atitude muito rápida e os números são impressionantemente baixos. Para trabalhar, eu ainda acredito que a Colômbia seja uma boa opção. Em falando sobre isso, né, de que algumas empresas vão falir, veja, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está conversando com uma escola para ela dar aula na Eslováquia. Já fizeram entrevista via Skype e tudo mais, e os empresários de lá, né, os donos da escola, falaram para ela que só estão esperando para ver se nesse segundo semestre vai ter alunos. E uma coisa a Eslováquia é um dos países menos afetados aqui na Europa. Eu vi hoje, lá só tem, só entre aspas, 18 mortos. E casos confirmados, 1.100 casos por aí. Então, assim, mesmo sendo um dos países menos afetados, né, o dono lá da escola não sabe se vai ter alunos querendo aprender espanhol. Essa minha amiga, ela ensina espanhol. Agora, se você quer estudar, eu ainda acredito que o melhor país, e principalmente depois da pandemia e tudo mais, vai ser e continuar sendo a Argentina. Porque a Argentina, ela tem lá a inflação dela descontrolada de sempre, né? O país está em crise já tem muito, muito tempo. Mas o ensino de lá é muito bom. Tem um ensino, o custo-benefício do ensino na Argentina é bom. As coisas, estão caras para eles, né?
mas pelo menos a moeda, o real, apesar da desvalorização, vale mais do que o peso. Então, de todos os países assim que eu percebo, eu acho que a Argentina ainda continua sendo uma boa opção para quem estudar. Mas claro, também depende do curso que você queira fazer, porque se você quiser fazer, por exemplo, medicina, pode ter aquela complicação para revalidar, então você tem que ter tudo isso em conta. E não só medicina, outros cursos, por exemplo, se você vai fazer turismo na Argentina, para querer trabalhar no Brasil, tem aí uma série de burocracias no Brasil, então, claro, vai depender muito do que você também vai querer estudar. Um outro país que também era muito bom para quem queria estudar, aprender inglês, era a Irlanda. Porque na Irlanda você fechava lá um curso de 6 meses com uma escola que acho que custava aí por volta de 2.000 euros. A depender da escola, né, você pagava isso, com isso você conseguia a permissão para estudar lá e poder trabalhar meio período, enquanto que nas férias da escola você poderia trabalhar período inteiro. Muitas pessoas faziam isso lá na Irlanda. E trabalhar com o quê? Bom, de qualquer coisa. Eu tive amigos lá que trabalhavam abrindo porta de restaurante. Mas aí volta a questão. Depois do coronavírus, eu não sei se na Irlanda vai estar tão bom assim. Porque se esses restaurantes fecharem, os bares fecharem, o turismo de lá diminuir, não, ou seja, o movimento diminuir, não vai ter esses postos de trabalho que os estudantes costumavam pegar, né? Então talvez a Irlanda já não seja uma boa. A Irlanda do Norte, aqui no canal, lá no blog, eu já falei que eu estudei inglês na Irlanda do Norte, porque lá eu tenho uma série de lugares que tem aulas de graça. Inclusive vou deixar o link aqui para você que quer saber mais sobre isso. E era muito bom, porque você alugava um apartamento, um quarto, numa casa de família, ou o que seja, e ia assistir às aulas, você só teria o gasto com a escola. Com a escola não, perdão, com o aluguel e com a alimentação. Mas agora vai estar um pouco complicado também, porque muitos destes lugares provavelmente não vão estar funcionando por essa questão da aglomeração, ou então funcione, mas com um número reduzido. Mas a grande questão mesmo que complica é porque se o euro já está 6 euros, 6 reais, quero dizer, imagine quanto é que está a libra. A última vez que eu vi, eu passava de 7. Então, assim, é aquela mesma coisa, você vai pagar o aluguel, né? Você, digamos, ali encontrar um aluguel de 220 libras, um aluguel bacaninha ali de um quarto. 220 libras, aí você multiplica, digamos, por 7. Pelo menos as aulas vão ser gratuitas, então eu acho que ainda, para estudar na Irlanda do Norte, é um custo-benefício bom comparado com Malta, por exemplo, porque em Malta, sim, você teria que pagar a escola, que as escolas são caras, você teria que pagar o aluguel. Agora, claro, que se você estudar na Irlanda do Norte, você tem que saber que esses cursos que são gratuitos, você não tem certificado. Você vai estudando por conta própria. Então, se você precisa de um certificado para depois mostrar que você fez, aí já fica realmente mais complicado. Então, resumindo, é isso. Eu acho que país agora aqui na Europa para viver de boa, só com dinheiro de aposentadoria, Bulgária. Para trabalhar, a depender do trabalho, seja Colômbia, para estudar o mais barato. Argentina, se é para fazer inglês, talvez compense mais ir para a Irlanda do Norte, porque na Irlanda do Sul, como dizer, né, a Irlanda entre aspas do Sul, lá talvez não tenha um emprego. Se curtiu esse vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se curtiu, deixa o like, compartilha. Qualquer pergunta que queira fazer, deixa aí nos comentários, ou qualquer informação que queira acrescentar. E no mais é isso, eu peço para você se inscrever no canal, que é o mais importante, e até o próximo vídeo.